É isso, chegou a hora do grande debate para você aqui no Expresso CNN. Eu lembro que o quadro é um grande sucesso na CNN americana e um novo modelo no nosso país. E o nosso objetivo em todas as edições do grande debate é sempre o mesmo. É apresentar então para você temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você então construa aí a sua opinião, a sua forma de pensar. O Superior Tribunal de Justiça autorizou a apreensão e quebrou o sigilo telefônico e de dados do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A Polícia Federal cumpriu ordens de busca e de apreensão no Palácio das Laranjeiras e endereços ligados ao governador e à primeira-dama. Witzel é apontado como comandante de uma estrutura ligada a supostas fraudes na saúde, principalmente em contratos emergenciais de combate ao novo coronavírus. O tema do debate de hoje é: a ação da Polícia Federal pode ser encarada como ingerência do governo Bolsonaro na PF e na Procuradoria-Geral da República? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Olá, Caio. Boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Quem começa hoje é você, Augusto. Então, as suas primeiras considerações, por favor. Vamos lá. Boa noite a todas e todos. O tema do debate de hoje pode ser bastante amplo. Para facilitar a minha abordagem, eu vou tentar dividi-lo em alguns pontos diferentes. O primeiro deles é que a tentativa de se obter ganhos financeiros com a pandemia, tanto de forma lícita quanto ilícita, tanto por parte de autoridades públicas como privadas, não é uma realidade apenas brasileira. Algo precisa ficar bem claro. Que no momento como esse, onde milhares de vidas já se perderam, apenas a possibilidade de imaginar que alguém, de forma criminosa, esteja tentando obter algum tipo de vantagem, é algo que deve causar em todos nós um profundo sentimento de revolta. Portanto, se autoridades públicas venham a cometer desvios na compra de produtos, na construção de hospitais ou qualquer outro ato que vise ajudar a combater a pandemia, eles devem, obviamente sempre tendo os seus direitos e garantias fundamentais respeitados, devem ser investigados, processados e, se as provas colhidas em um processo forem satisfatórias, condenadas no termo da lei. Ponto número 2. O uso político de operações policiais não é uma novidade em nosso país. O que pode ser que seja novidade nesse caso é a participação direta do governo federal. O uso político da justiça ficou evidente em dezenas de atos da nossa história recente. Os exemplos mais próximos e mais claros ocorreram dentro da tão festejada Operação Lava Jato. Vazamentos seletivos e com um timing cuidadosamente preparado foram rotina durante a operação. Delações inverídicas, dirigidas e direcionadas também. Inclusive, a escolha de datas para a deflagração de operações policiais foram, inclusive, discutidas de forma absolutamente legal entre as partes de um processo, entre o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Justiça. Tais fatos foram desnudados pelas trocas de mensagens entre o ex-juiz Sérgio Moro e membros da força-tarefa da Operação Lava Jato, naquilo que ficou conhecido como Vaza Jato. A pergunta de hoje é se a operação policial que teve como um de seus alvos o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, teve ingerência do governo Bolsonaro. Uma resposta responsável é a seguinte: olha, eu não tenho elementos para afirmar categoricamente isso. Mas eu também tenho vários elementos para sugerir que pode ter havido, sim, algum tipo de influência e ingerência do governo federal na operação de hoje. O principal deles é o cada vez mais claro e a cada vez mais clara possibilidade do vazamento de operações da Polícia Federal. Saber sobre o cumprimento de uma ordem judicial antes dela ser executada é, evidentemente, uma forma de interferir no bom andamento das investigações. Os indicativos de que tal interferência pode ter acontecido, eu pretendo trazer aqui hoje
ao longo do debate. Mas para já ir finalizando a minha fala, eu gostaria de tratar no terceiro ponto sobre a operação em si. Até agora, o que foi disponibilizado pela imprensa é apenas a decisão do ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça. Que, antes de mais nada, é importante frisar, é um ministro bastante respeitado e bastante técnico. Apesar disso, eu posso ter críticas, e tenho várias, em relação à decisão de Sua Excelência. Críticas técnicas sobre a forma extremamente invasiva de obtenção de prova, que é aquela feita através de uma busca e apreensão, principalmente sendo essa a primeira medida de investigação. Mas para não tornar essa minha fala técnica demais, dos pontos trazidos nessa decisão judicial, chama também bastante atenção a gravidade das acusações. A possível, vou falar de novo, a possível participação do governador e de membros de sua família em atos ilegais. E a necessidade de se fazer não apenas essa, mas outras investigações sobre possíveis ilegalidades cometidas por autoridades públicas e privadas, no Brasil inteiro. É muito importante lembrar, e eu faço questão de falar isso sempre, da absoluta observância do princípio da presunção de inocência, do respeito aos direitos e garantias fundamentais e da completa isenção e imparcialidade das investigações. A justiça criminal não é palco para se fazer política, para se perseguir inimigos ou para proteger amigos. Vamos então às suas primeiras considerações. Caio, por favor. Monalisa, eu peço licença aí para me alongar um pouco nessa fala inicial, porque infelizmente o debate público ele está enviesado por elites que têm um objetivo político muito claro, né? Que é desgastar a presidência e enfraquecer o governo federal a todo tempo e a qualquer custo. Num escândalo como esse, né, sem precedentes, que envolve corrupção milionária no alto escalão do governo do Rio de Janeiro em tempos de pandemia, o noticiário é dominado por especulações sobre uma possível interferência do presidente da República em investigações policiais frutíferas, diga-se de passagem. Graças a Deus, essa inversão de valores ela não encontra eco na sociedade brasileira. O povo sabe muito bem que o assunto mais importante não é a operação policial em si, mas os fatos e as pessoas que ela investiga. Priorizar as circunstâncias de uma investigação legal em detrimento dos crimes que ela apura é jogar uma cortina de fumaça entre o público e o verdadeiro problema. Dói muito atestar que, mais uma vez, o jornalismo brasileiro se recusa a direcionar o seu poder de fogo contra os reais vilões dessa nação, esse bando de corruptos que parasita o Estado. E a imprensa enviesada tem, sim, responsabilidade por ação, por omissão, no que será conhecido como Covidão, esses esquemas milionários de corrupção que pegaram carona na pandemia. A imprensa passou meses incensando e dando palanque a governadores autoritários, que só sabem multar, só sabem prender. Meses aceitando passivamente violações às liberdades individuais e invasão de competência entre poderes. Meses, isso aí desde o carnaval, varrendo para debaixo do tapete a negligência, a irresponsabilidade e a incompetência dos gestores públicos municipais e estaduais na linha de frente do combate à Covid-19. Então, essa adulação à tirania é uma vergonha nacional. E você, jornalista engajado, faça um exame de consciência. Faz sentido puxar saco de ditadores enrustidos que já saíram do armário para combater um fascista imaginário que provavelmente só existe debaixo da sua cama? Isso é militância juvenil, travestida de jornalismo para adulto. Mas engana pouca gente, não é à toa que a crise financeira assola as redações desde muito antes da pandemia. Bom, mas retomando aqui meu raciocínio, a verdadeira discussão é o Covidão. Só que por amor ao debate, e em respeito à questão formulada, vamos então, em menos de 2 minutos aí, desconstruir horas de programação televisiva destinada a desinformar a audiência. A pergunta é muito clara. A ação da Polícia Federal pode ser encarada como ingerência do governo Bolsonaro na Polícia Federal? E a resposta é não, claro que não pode. A Polícia Federal, a gente já falou isso aqui, é uma organização de excelência que garante autonomia e estabilidade aos seus quadros. Todas as notas oficiais ou de associações de profissionais da PF reiteram essa independência funcional. O ex-ministro da Justiça e o ex-delegado-geral da Polícia Federal confirmaram em depoimento oficial que o presidente da República nunca interferiu em investigações policiais. Portanto, o histórico recente depõe a favor do presidente da República. Mas o argumento definitivo é a cronologia dos fatos.
A investigação que ensejou essa operação da Polícia Federal é de meses atrás, é anterior, inclusive, à demissão do ex-ministro da Justiça e às trocas no comando da PF. Em 4 de abril, a subsecretaria, na verdade, da Saúde, a subsecretária, ela ficou descontente com os gastos da pasta e foi exonerada pelo governador. Daí, em 11 de abril, o subsecretário executivo da Saúde foi afastado pelo secretário de Saúde do Estado, isso depois de denúncias de má gestão e contratação fraudulenta. Em 7 de maio, aquele mesmo subsecretário executivo afastado foi preso por suspeita de participação em organização criminosa que superfaturava contratos de natureza emergencial. Essa operação ela foi executada pelo GAEC, que é o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, grupo esse vinculado ao Ministério Público do Rio de Janeiro. E em 16 de maio, o governador Wilson Witzel ele passa a figurar no inquérito aberto pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, levado ao Superior Tribunal de Justiça em razão do foro privilegiado do governador. Então, todos esses fatos são de domínio público. Qualquer pessoa que conectasse os pontos poderia dizer, inclusive, que uma operação seria deflagrada em breve, tendo como alvo o governo do Rio, incluindo uma deputada federal minimamente informada. E, além disso, em 14 de maio, o governador foi mencionado no âmbito da Lava Jato, já que o doutor citou aqui, que levou a Operação Favorito, que, por sua vez, ensejou o pedido de busca e apreensão pelo Ministério Público Federal. E agora, finalmente, 26 de maio, a Polícia Federal, com autorização do ministro Benedito Gonçalves, que foi elogiado aqui, do Superior Tribunal de Justiça, segunda mais alta corte do Poder Judiciário, realizou as ações de busca e apreensão com base nas fundadas suspeitas de que Witzel e sua esposa podem estar envolvidos nesse escândalo de corrupção em tempos de pandemia. Então, eu pergunto ao espectador da CNN, onde está o presidente da República nessa história? Esse enredo ele se desenvolveu na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, no Palácio da Guanabara e das Laranjeiras, na Polícia Civil Fluminense, no Ministério Público do Rio de Janeiro, no GAEC, no Superior Tribunal de Justiça, no Ministério Público Federal e teve uma contribuição singela da Polícia Federal que devia ser aplaudida e não criticada ao levar a lei à casa dos poderosos. Então, eu repito a pergunta, onde está a interferência do presidente nesse episódio? A não ser na cabeça obcecada de militantes que abandonaram a razão em nome das suas paixões e dos seus interesses políticos. Vamos então ao debate. Augusto e Caio, por favor. Bom, inicialmente eu gostaria de, ao contrário do meu debatedor, ao invés de atacar a imprensa, me solidarizar a imprensa, principalmente com os veículos de comunicação que tiveram que abandonar a cobertura na porta do Palácio do Planalto, porque aquele ambiente não mais consegue dar condições mínimas de segurança para jornalistas acompanharem o presidente. Então, ao contrário de ataque, é a minha solidariedade a todos da imprensa brasileira. Com relação ao tema específico, vamos lá. Realmente, a minha fala inicial deixa bem claro, eu não tenho como afirmar categoricamente uma interferência, mas eu tenho elementos para sugerir a possibilidade desta interferência. E também, assim como o Caio fez uma cronologia na fala inicial dele, cronologia essa que está bastante acurada, Caio. De fato, essa investigação ela não começa do dia para a noite, a sua pesquisa foi bastante bem feita. A minha cronologia é um pouco diferente, ela não trata especificamente da operação deflagrada hoje, e sim de fatos, falas e atos que podem sugerir, sim, uma influência, uma ingerência do governo federal na deflagração da operação de hoje. O primeiro e mais importante deles é quando o presidente fala por diversas vezes que vai interferir na Polícia Federal. De fato, ele vai lá e interfere, mudando o diretor-geral e o superintendente do Rio de Janeiro. Posteriormente a isso, é divulgado um vídeo que nós já discutimos aqui, do dia 22, em que uma ministra de Estado, Damares, fala que vai pedir a prisão de prefeitos e governadores e que seu ministério vai pegar pesado. Soma-se a isso a Paulo Marinho, pessoa extremamente próxima do presidente, que prestou hoje seu terceiro depoimento afirmando que a Polícia Federal e que delegados da Polícia Federal haviam vazado informações e datas da deflagração de operações da Polícia Federal, inclusive uma delas citada na sua cronologia. Hoje, Paulo Marinho, ao sair de um depoimento na Polícia Federal, disse ele que trouxe elementos materiais e prova sobre esse vazamento. Então, a gente está tendo essa conversa aqui, pode ser que amanhã ou depois surjam novas provas e elementos sobre vazamento de operações para a família Bolsonaro, trazidas por Paulo Marinho. Mais um fato, o assessor especial da Presidência da República, Felipe Martins, tuita no dia 22, agora numa sexta-feira, num tweet direcionado ao governador Wilson Witzel, um símbolozinho de uma contagem regressiva. Aqueles que são mais familiarizados
com esta rede social conhecem essa piadinha do tic-tac ou da contagem regressiva. Depois temos a deputada Carla Zambelli, que pode ser simplesmente uma deputada bem informada, mas não é o que fala a Federação Nacional de Policiais Federais, que solta uma nota em relação a ela hoje. Antes da nota da Federação Nacional de Policiais Federais, vamos ver o que a deputada falou ontem, numa entrevista à Rádio Gaúcha. Justamente na semana em que, fala da deputada, justamente na semana em que o ex-juiz Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça e a gente colocou, a gente quando eu digo o governo, né? Quando eu coloco a gente é porque eu me sinto parte do governo. Mas o presidente Jair Bolsonaro colocou um delegado da Polícia Federal, a gente já teve algumas operações da Polícia Federal que estavam ali na agulha para sair, mas não saíram. Isso eu acho um pouco diferente de apenas uma deputada bem informada. Vou reler a frase. Que estavam ali na agulha para sair, mas não saíram. Isso é uma informação sobre operações da Polícia Federal que ela sabia estarem na agulha e não saíram. Ou ela adivinhou isso? E aí a gente deve ter nos próximos meses a Covidão. E aí vem então uma nota publicada hoje pela Federação Nacional de Policiais Federais dizendo o seguinte: sobre as suspeitas de que a deputada Carla Zambelli foi informada antecipadamente da operação, é conhecido e notório o vínculo da parlamentar com a Associação de Delegados. Esse laço se demonstra pela participação de Zambelli em eventos, vídeos e homenagens. A FENAPEF defende a apuração com responsabilidade e profundidade sobre a possibilidade de que esse vínculo possa ter sido utilizado para a obtenção de alguma informação privilegiada. Volto à minha fala inicial. Não tenho como afirmar categoricamente a influência do presidente ou do governo federal nesta operação de hoje. Mas, ligando os fatos e vendo como a operação foi deflagrada, suspeitas, no mínimo, existem aos montes. Na verdade não, doutor. O seu argumento ele só corrobora tudo o que eu falei, porque ele não afasta os fatos concretos. Né? Então, você fala de especulações, de ilações, de conjecturas, e eu trago uma cronologia baseada não em falas, mas em fatos. Então, de novo, né, o standard da prova está muito diferente também. Gostou dessa do standard eu gostei, da prova? Eu aprendo muito contigo, eu tenho que admitir, doutor. Agora, é o seguinte, bom, eu não vou ficar aqui passando o pano e sendo corporativista com a imprensa, apesar de nós, de certa forma, fazermos parte dela. Né? Eu só peço que você não confunda críticas fundamentadas com ataques. Né? São coisas muito diferentes. E aí, no nosso caso, seria até uma autocrítica raríssima, né? E necessária. Como eu disse, a crise financeira ela antecede a pandemia nas redações. E não é à toa. As pessoas começam a perceber que o jornalismo contemporâneo, né, ao invés dele narrar os fatos para que as pessoas extraiam as suas conclusões, ele narra as suas conclusões em detrimento dos fatos. Mas, enfim, sobre algumas observações que você fez a respeito do senhor Paulo Marinho, que eu saiba, né, a denúncia dele se refere a um momento anterior à posse do presidente da República e a gente sabe que, nesse caso, o presidente é protegido constitucionalmente desse tipo de investigação, embora eu ache que vale, assim, a pena a gente ir a fundo caso alguma ilegalidade tenha sido cometida. E no caso da deputada federal, né, a senhora Carla Zambelli, ela que se explique se houver informações privilegiadas, ainda mais com essa denúncia que você trouxe aqui para o espectador da CNN, dessa proximidade com a Associação de Delegados. Na verdade, só para que não fique injusto, na verdade, eu reli uma nota da Federação Nacional de Policiais Federais que foi divulgada no site. Eu não estou fazendo afirmação nenhuma. Você tem um teor de denúncia, sim. Basta que se apure. Né? Agora, percebam que a gente está discutindo a diferença entre atos oficiais de instituições independentes. Imagina, falar que teve interferência do presidente da República, né, num ato que depende da autorização do Superior Tribunal de Justiça é um tremendo absurdo. Eu concordo com você. Porque o Poder Judiciário ele é totalmente independente. Por isso, a minha crítica é justamente ao teor do debate. Eu tenho certeza, né, e a sua fala inicial, nesse sentido, foi muito bela e de repúdio total, né, a corrupção com a agravante do momento que nós estamos vivendo. Então, esse deveria ser o cerne da cobertura jornalística, é para aí que os canhões, né, as tintas pesadas da imprensa tinham que ser carregadas, não na desconstrução do governo. E quando a gente fala de Covidão, e aqui eu peço licença para entrar num campo um pouco mais amplo da análise política, a gente tem que analisar como que as elites brasileiras estão atuando nesse sentido. Eu sempre falo, a elite política, né, tanto no Congresso quanto nos estados, aí você tem a elite judicial, ou judiciária, né? E aqui estou me referindo especificamente ao Supremo Tribunal Federal, né? E também
as elites midiáticas, né, com essa cobertura enviesada do governo federal. É o seguinte, quando você vai para o Congresso, você tem a aprovação da lei da pandemia, e aqui, para quem estiver mais interessado, leia um artigo 4º dessa lei. Ele possibilita aí uma série de contratações em caráter emergencial, dispensando licitações. Não é essa coisa tão solta como faz parecer a administração pública no estado do Rio de Janeiro. Mas, de fato, ela permite uma série de contratações sem o crivo e sem uma série de controles que existem em situações normais, né? Então, tem esse momento. Depois, vem a PLP 149, que eu critico tanto, o tal do seguro imposto, né, que vai recompor a receita dos estados e municípios em ICMS e ISS num período de 6 meses, e com uma agravante seríssima, que é a não exigibilidade de uma contrapartida de responsabilidade fiscal por parte desses governadores e desses prefeitos. Então, você cria aqui uma tempestade perfeita. É quase como colocar raposas no galinheiro. Você dá para o prefeito e para o governador que seja mal intencionado a possibilidade de contratar sem licitação, certo? Então, sem dar grandes satisfações e sem se preocupar com gastos, porque ele sabe que a principal fonte de receita dele, né, vai ser coberta pelo governo federal, que, por sua vez, fica preso, né, numa camisa de força orçamentária. E aí, na outra ponta, a ponta judicial, o STF ele vai privilegiar um decreto desse prefeito, um decreto desse governador, em detrimento da lei federal da pandemia. Então, você tem o atropelo de uma série de garantias individuais, né, que está regendo, vamos dizer assim, as normas, as novas regras durante essa pandemia. Então, quando a gente pensa no Covidão, é uma coisa muito mais ampla. E o que me impressiona é o outro aspecto, né, que eu falei das elites midiáticas. É uma imprensa que devia estar vigilante, que devia estar fiscalizando, né, essas contratações, ela ser muito tímida na hora de falar do superfaturamento dos aventais em São Paulo, da compra suspeita dos respiradores da China, esse tipo de coisa. E aí você tem esses escândalos. Olha quanto tempo de pandemia a gente já está, 3 meses. O contrato lá, os gastos da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, quando eu vi o número de 10 de abril, portanto, há mais de um mês, eles já estavam totalizando R$1 bilhão, mais de 800 milhões de reais iam para a mesma operadora, que estava, para a mesma empresa, organização social, na verdade, que estava proibida de contratar na cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, estava na cara que essa situação estava sendo conduzida de forma, assim, muito suspeita, né? Já que a gente tem que aliviar um pouco nas palavras nessa etapa da investigação. Então, para mim, essa é a verdadeira discussão, né? É falar do Covidão e a gente começar a direcionar nossa atenção para o que realmente interessa, que é a gestão da verba pública, a gestão da pandemia e o que efetivamente está sendo feito aí nesse enfrentamento dessa crise. Deixa eu só fazer um fechamento sobre a questão da operação. Eu tenho realmente divergências técnicas com a decisão do STJ de hoje, que acho que não vale a pena a gente ficar descendo em detalhes das divergências técnicas que eu tenho com essa decisão. Mas, de fato, ela passou pelo crivo do Ministério Público Federal, ela passou pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. O que me causa, vamos dizer assim, mais uma sugestão para uma possível interferência é principalmente, Caio, o timing da deflagração dessa operação no momento em que nós temos reiteradas falas do governo federal de tentativa de interferência na Polícia Federal e de perseguição a governadores e prefeitos. Se essa operação acontecesse daqui a 2 meses, ou se ela tivesse acontecido sem que todos esses fatos tivessem sido desnudados pela reunião e pelas declarações do governo federal, eu poderia dizer que é mais uma operação normal da Polícia Federal, que eu posso discordar ou concordar de algumas partes das decisões técnicas, mas o timing me chama bastante atenção. Então, só para fechar esse ponto. Com relação à cobertura da imprensa e à opção da imprensa em se focar nisso e não focar em outros temas, eu vou discordar de você pegando, por exemplo, os jornais de hoje. Há uma matéria na Folha de São Paulo de uma página inteira trazendo diversas informações extremamente importantes sobre a compra feita pelo governador João Dória, do estado de São Paulo, de ventiladores que até agora não chegaram. Então, há todo um desenrolar dessa matéria, é uma matéria investigativa que ouviu a empresa que vendeu, ouviu o intermediário, que é um dos maiores problemas na compra desses materiais, problemas que acontecem no mundo inteiro, não é apenas no Brasil, não é apenas no estado de São Paulo. Vários estados do Brasil, vários países do mundo vêm sofrendo com essa
como é que eu diria, pouca disponibilidade desses produtos e principalmente da concentração dentro da China. Então, há vários intermediadores que muitas vezes atrapalham nessa negociação. Então, essa matéria de uma página inteira da Folha de São Paulo explica isso. Como também a imprensa procura outras coisas relacionadas ao uso indevido do dinheiro público, como, por exemplo, a esteira do Mourão. Um edital ontem do governo para comprar uma esteira que o modelo tem que ser especificamente assim, hein, ó. Tela touchscreen de alta definição, internet, TV, cursos interativos. Eu não consegui entender o que uma esteira tem com cursos interativos, mas o valor da esteira do Mourão ficou estimado em R$ 44.034,52, mas eu gostei de uma parte aqui, já vem com a instalação incluída, tá? Pelo menos. Como também o cartão corporativo do presidente da República, que no mês passado foi, segundo o portal da Transparência, o maior gasto da história do cartão corporativo, R$ 1.900.000. Valor esse que a gente nunca vai saber para onde foi. Como também, e olha aqui, eu poderia levantar uma suspeita, que obviamente eu não vou levantar porque não existe nenhum elemento que me faça levantar essa suspeita, mas olha a coisa curiosa. O Exército, por exemplo, comprou matéria-prima para a produção da cloroquina e pagou, foi sem licitação, tá, essa compra. Pagou 6 vezes mais o preço que o mesmo Exército tinha comprado desse mesmo produto e do mesmo fornecedor há um ano atrás. Por quê? Porque tudo subiu de preço. Então, às vezes, a gente fica pensando aqui que toda compra com valor extremamente mais alto é porque tem alguma, com perdão da palavra, sacanagemzinha no meio. Muitas vezes é a situação da pandemia que nós estamos, que os preços estão comprando. Não estou aqui passando pano para gestor público nem para eventuais desvios que estejam acontecendo. Eu estou trazendo, por exemplo, a informação de que o Exército comprou matéria-prima da cloroquina por 6 vezes a mais do que comprou no passado. Isso é um indicativo de que houve alguma irregularidade ou só porque foi sem licitação houve alguma irregularidade? Muito provavelmente não. É em que, infelizmente, pessoas se aproveitam desse momento para ganhar mais dinheiro. Que é essa minha crítica inicial que eu fiz, tanto de autoridades públicas quanto de privadas. E quando eu fui ler uma série de matérias da imprensa internacional, uma das grandes críticas feitas eram os intermediadores que entram nesses negócios para ganhar uma comissãozinha desses negócios. É realmente o fim da picada. Eu queria retomar o início da sua fala, foi bem humorado, inclusive, sobre timing, né? Você falou, minha crítica é em relação ao timing do negócio. Então... mais uma não. Enfim, eu também tenho uma crítica. Eu acho que a operação está atrasada, doutor. Está atrasada. Eles deixaram a raposa muito tempo no galinheiro lá, né? Eu acho que essa é a crítica que tem que ser feita. Como eu disse, a gente já está aqui há mais de 100 dias de pandemia. Né? Olha quanto, contrataram mais de R$1 bilhão. É muita coisa. E o mais importante é a gente se perguntar objetivamente quem poderia, em ato oficial, influenciar nesse timing. Porque a gente está falando aqui de instituições, né, de reputação ilibadíssima, né? Ministério Público Federal, Polícia Federal, Superior Tribunal de Justiça. Então, quais desses agentes foram pressionados? Chega a ser até ingênuo achar que eles podem ser pressionados. Eu lembro de uma live do governador Witzel, do Rio de Janeiro, com um colega nosso, jornalista, afirmando, debochando até, de certa forma, do presidente da República, por achar que é possível interferir na Polícia Federal. E o governador Witzel sabe disso por ter sido um juiz federal, né? Então, quando a gente pensa em timing e interferência, bom, tudo bem, então como que essa interferência poderia ser realizada? Para quem o presidente da República ligou? Quem ele pressionou? E quem cedeu à pressão? Então, se a gente não consegue responder a essas perguntas de maneira satisfatória, a gente fica no campo das ilações. E aí é mais difícil comentar. É muito mais fácil comentar com base nos fatos e com base na cronologia, né, dos acontecimentos que eu relatei aqui para o espectador da CNN. Agora, eu achei ótimo, por exemplo, esse trabalho que você fez agora, eu sinto falta na imprensa, né, de você trazer para nós essa... Eu estou rindo para não chorar, tá? Só para deixar bem claro, mas trazer esse... É um edital, doutor? De ontem, esse edital da esteira, ele vai para o rol dos absurdos da República, junto com as lagostas e com o vinho premiado do Supremo Tribunal Federal. Cursos interativos. O que é um curso interativo numa esteira? Exatamente. Então, o legal, o touchscreen, né, ele já vem com as dicas para fitness. Então, esse tipo de coisa, né, esses exageros,
eles realmente não têm mais lugar. Eu sou a favor, sim, da transparência nos gastos do cartão corporativo. Isso é um assunto infinitamente mais sério, né, porque envolve valores muito maiores. Eu entendo que há questões de segurança nacional, mas muitas vezes a gente sabe que esse tipo de legislação protetiva, ele serve para proteger excessos, né? Então, quanto mais transparência, melhor. Isso daí vamos dizer assim, um mandamento básico no combate à corrupção e na rigidez do Estado. E, bom, sobre a cloroquina, eu acho que você deu a própria resposta. De fato, há produtos que inflacionam, mas vamos lembrar que, em ultimíssimo caso, a lei da pandemia, que é uma lei nacional, aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República, permite sim, né, que pessoas físicas e jurídicas sejam instadas a fornecer produtos e prestar serviços mediante pagamento de justa indenização. Ou seja, o Estado ele não é tão refém do mercado numa situação extrema como é esse caso. E você deu o excelente exemplo dessa matéria, desse periódico aqui paulista, mas também, né, é importante a gente mostrar o outro lado, e é por isso que eu faço críticas, né? Eu peguei aqui a manchete de uma rede de comunicação carioca. Ela diz o seguinte: entenda as suspeitas investigadas no desvio de verba para combate ao coronavírus no Rio. Depoimento do ex-subsecretário, preso em outra operação, pode ter contribuído para a operação. Investigados pela PF citaram a ajuda do 01 do Palácio. Cadê o nome do governador mencionado aqui? Percebam que é muito mais fácil achar o nome do Bolsonaro numa matéria sobre o escândalo de corrupção no Rio do que o nome do próprio governador, 01 do Palácio. Adivinha quem é? Quem será que é o 01 do Palácio? Quem será que é o amigo do meu pai? Sabe, esse tipo de coisa que não dá mais para a gente tolerar. Para usar a expressão que você usou, aí fica passação de pano, né? Então, assim, para cada bom exemplo que a imprensa está dando, há outros 5, como essa manchete que eu acabei de ler, que omite o nome. E não é por um compromisso ou por um alinhamento ideológico com o governador do Rio de Janeiro, não é isso. É que existe, de fato, uma aglutinação de forças para desconstruir o governo federal e para tornar a presidência da República vulnerável. Por quê? Porque assim você desequilibra os poderes da República e você consegue ter, por exemplo, um primeiro-ministro imaginário na Câmara Federal, né? que se arvora aí no direito inexistente de conduzir o orçamento nacional. Então é disso que a gente está falando aqui e essa é a minha crítica. O covidão não é simplesmente o oportunismo e o mau-caratismo dessas figuras abjetas, né, que assaltam o Estado da política nacional. Não é isso. É uma coisa muito maior. A gente está falando de bilhões e bilhões. O PLP lá tem impacto estimado de 90 bilhões. A gente sabe que o nosso déficit primário está estimado aí em 600 bilhões. Então, são prejuízos estruturais, é coisa grande, é coisa gigante. É isso que a gente devia estar falando aqui e com o auxílio da imprensa e desse tipo de situação que você trouxe aqui para a gente, de identificando esses, vamos dizer assim, esses abusos, né? Seja do vice-presidente da República, seja do governador do Rio de Janeiro. Faltam 2 minutos para os argumentos finais. Augusto tem algo a complementar? Ou sobre Caio? esse tema, não. Posso partir para os argumentos finais. Vamos lá, então. Então, vamos para os argumentos finais. Então, 1 minuto e meio para cada um para os argumentos finais, por gentileza. Posso começar, Caio? Pode, claro. Vamos lá. Olha, pura gentileza, esses debatedores. Tá, né? É um espetáculo. Senhora. Vamos lá. Hoje, com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça e com outras várias decisões tomadas ao longo do dia, como, por exemplo, a oitiva de ministros de Estado perante o Supremo Tribunal Federal, a instalação de novos inquéritos no âmbito também do Supremo Tribunal Federal, o protagonismo do Judiciário chega a níveis bastante perigosos dia após dia. E por que eu digo perigosos? Porque o Judiciário não deve ter esse protagonismo de enfrentar, de investigar e de julgar eventuais desvios? Não. Mas quanto mais aumenta o protagonismo do Judiciário, mais ataques, a maioria deles injustos, são dirigidos a ministros, a desembargadores e a juízes. Obviamente, eu estou aqui fazendo uma defesa do âmbito que eu trabalho, por ser advogado há 20 anos, mas, ao mesmo tempo, é o métier que eu mais conheço.
E, portanto, eu sei da vulnerabilidade e do quanto é difícil, muitas vezes, ataques completamente infundados, como foram feitos hoje, inclusive, ao ministro Benedito, que, volto a dizer, é um ministro bastante técnico, bastante respeitado dentro da corte. Portanto, eu sempre peço muito cuidado quando o protagonismo do judiciário se coloca desta forma, para que ele seja protegido, dada a importância para o Estado Democrático de Direito e para a democracia que ele representa. Seus argumentos finais, Caio, por favor. Mona Lisa, na verdade, eu peço licença aqui para usar esse espaço dos argumentos finais para fazer uma errata, né? Ontem chegou ao meu conhecimento uma nota oficial da Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo, descrevendo um procedimento que eu reputo como muito válido, muito pertinente, né, de homenagem aí aos soldados, aos oficiais que caem em serviço, né? E eu descobri que é hábito, né, geralmente nos quartéis e agora, em razão aí das novas condições sanitárias, também nas ruas, deles prestarem continência, né, em homenagem a esses membros da corporação que morrem em serviço. E esse foi o caso no último domingo. Então, quando nós vemos aí muitas vezes policiais prestando continência para as pessoas nas ruas, isso na verdade é uma homenagem, né, aos seus colegas, aos seus pares. Então, como eu não tenho compromisso com erro e eu veiculei uma informação imprecisa, peço desculpas aí ao espectador da CNN, agradeço também aos policiais que se manifestaram aqui nesse sentido e entraram em contato comigo e reforço aqui, da mesma forma que o doutor Augusto, eu tenho verdadeiro apreço pelo judiciário, por incrível que pareça. O meu problema é só com a alta cúpula e também com as forças policiais. Tive parentes lá atuando nelas e também as forças do Exército. E eu acredito que a polícia é o povo de farda. Então, os meus cumprimentos aí, peço desculpas pelo equívoco. Imagina, de jeito algum, tudo aceito, a correção, ela revela a grandiosidade da discussão, que gentil, do debate. Mona Lisa, obrigado. Muito obrigada. Augusto, boa noite a você. Boa noite. Até amanhã. Caio, boa noite a você. Até amanhã. Boa noite.